Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e agradecemos a Deus por este momento que vamos ter estudando a Bíblia. Agradecemos a Deus por este dia que Ele nos concede e também a todos vocês que acompanham conosco os estudos diariamente no canal Hora Tranquila aqui no YouTube e também aqueles que estudam conosco através das demais redes sociais que recebem compartilhamento de todos os nossos irmãos e amigos que compartilham os estudos. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estudam a Bíblia conosco. Rosângela Tavares é de Belford Roxo, Nilma Oliveira é de Angra dos Reis, Manuel Lameira e toda a família Lameira e Pastana, também o Hilário, são lá de Castanhal do Pará e Inhapi, no Pará. Durvalina Peixoto é de Mamboré, no Paraná. Alcione Melo é de Barra do Rocha, na Bahia. Eustácia Freitas é de Barreirinhas, no Maranhão. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, estamos agradecidos por este dia que estás nos concedendo, por este momento que teremos estudando a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para compreendê-la e colocá-la em prática em nossa vida. Nós pedimos, ó Deus, uma bênção especial para todos os irmãos e amigos, onde quer que se encontram, estudando conosco a Bíblia, aqueles que pedem orações, que Tu, ó Deus, os atenda, conforme for a Tua santa vontade. Tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Faça, pois, Senhor, a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Estamos então no nosso terceiro estudo da série Como Entender a Bíblia e esta semana estamos estudando sobre como Jesus e os apóstolos viam as Escrituras Sagradas, se eles valorizavam as Escrituras, se eles obedeciam às Escrituras e se eles procuravam a fazer a vontade de Deus em sua vida. E ontem, no estudo que nós fizemos, falamos a respeito de quando Jesus foi tentado lá no deserto da Judéia, depois do seu batismo, e Jesus usou a Bíblia Sagrada para refutar, para se defender de Satanás. E Jesus, ele conhecia muito bem as Escrituras Sagradas, ele valorizava os estudos da Bíblia e ele conhecia muito bem. E hoje, então, segunda-feira, dia 13 de abril, nós vamos falar um pouquinho sobre como Jesus via a questão da lei nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque muitas pessoas não valorizam as ordenanças que Deus nos deixou. Muitas pessoas procuram observar apenas algumas partes da lei que Deus deixou para nos orientar, para nos guiar nesta caminhada cristã que nós estamos seguindo. E então, hoje, na segunda-feira, que após a ressurreição de Jesus, que foi no domingo de Páscoa, que nós ontem falamos aqui, Jesus então, ele ficou aqui na terra ainda depois da sua ressurreição 40 dias. E Jesus, ele apareceu a várias pessoas em vários lugares, aos seus discípulos. Jesus ainda realizou alguns milagres. Por exemplo, quando os discípulos foram ao mar pescar e lutaram a noite inteira e não pegaram nada, Jesus então apareceu na praia e disse para eles: olha, lança a rede do lado direito do barco e vocês vão pegar. Está em João capítulo 21. E então os discípulos lançaram a rede e quase não podiam tirar de tanto peixe que tinha. A noite inteira eles não tinham pego nada. E pela manhã, quando Jesus apareceu, Jesus então realizou este milagre. E João disse: olha, é o Senhor. Porque Jesus, irmãos, após a sua ressurreição, ele já não estava mais com aquele corpo físico que os discípulos o conheciam, porque Jesus já ressuscitou com um corpo glorificado. É assim como quando nós, os que passarmos pela morte, iremos ressuscitar com um corpo glorificado para irmos para os céus. Mas João reconheceu Jesus pelo milagre que ele realizou. E nesses 40 dias que Jesus ficou aqui na terra depois da sua ressurreição, em nenhum momento Jesus disse que a lei agora havia mudado, que certas partes da lei não precisavam mais ser observadas. Pelo contrário, vejamos aqui, olha, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versos 17 a 20, nos diz assim: Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los.
Eu lhes digo, verso 18, diz aqui, eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. E eu os advirto, disse Jesus, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Então aqui Jesus ele é claro em dizer que ele não veio abolir, ele não veio dizer que a lei havia mudado. Ele veio cumprir, ele veio obedecer à lei. E então ele diz aqui que qualquer um que fizer qualquer alteração na letra da lei, ele será também punido por isso. Diz aqui então que aqueles que porventura fizerem qualquer alteração, Deus irá cobrar de cada um deles. E nós sabemos que a lei de Deus ela foi alterada. Depois que Jesus voltou para os céus, houve mudanças. E muitos cristãos, infelizmente, estão seguindo essas mudanças que foram feitas pelo homem. E Deus não autorizou essa mudança. E nós lemos ainda em Mateus, no capítulo 22, Mateus 22, no verso 29, nós lemos: Jesus respondeu, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Aqui está o erro, não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E nós precisamos, irmãos, conhecer a Bíblia. É por isso que nós estamos estudando a Bíblia com vocês, como entender a Bíblia. E como eu disse já aqui algumas vezes, se você que está nos acompanhando quiser receber alguém aí em sua casa para ajudar você a entender a Bíblia, a estudar a Bíblia com você, entre em contato conosco aqui no canal Hora Tranquila. Entre lá nos comentários e coloque lá, olha, eu gostaria de receber estudos aqui na minha casa, e nós vamos ter alguém, amigos aqui do canal Hora Tranquila, que vão visitar vocês aí na sua casa. Então coloque ali o seu telefone para que possamos manter um contato com vocês. E Jesus ainda disse, irmãos, olha, Mateus capítulo 23, versos 2 e 3, ele diz assim: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Aqui Jesus estava então dizendo às pessoas, olha, os mestres da lei, os intérpretes da lei, eles estão ensinando a vocês, mas eles não praticam. Então, o mais importante do que falar, do que ensinar é praticar. Porque as pessoas olham para os nossos atos. Então, Jesus, irmãos, ele veio aqui ao mundo não para desobedecer à vontade de Deus e não para anular a lei. Jesus veio aqui para cumprir. Jesus veio aqui para obedecer e nos deixar o exemplo. E nós lemos ainda em Mateus capítulo 23, Mateus 23, a partir do verso 37, Mateus 23, a partir do verso 37, nos diz assim: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar meus filhos, como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhes digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aqui então, irmãos, nós vemos que Jesus ele veio para tentar ajuntar o seu povo, os seus filhos, como a galinha junta o pintinho debaixo das suas asas, mas eles não quiseram. E ainda Jesus disse, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igual importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois
mandamentos. Mateus capítulo 22, versos 37 a 40. Então, deveremos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Esta é a orientação da palavra de Deus. E como é que nós amamos a Deus sobre todas as coisas? É obedecendo a sua lei, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, é seguindo, colocando em prática em nossa vida. Então, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e também amar o próximo como a nós mesmos. Então, Jesus, ele enaltece aqui o Antigo Testamento, porque na época dele só existia o Antigo Testamento. E a partir da volta de Jesus para os céus, o Novo Testamento escrito confirma que todos aqueles que aceitaram a Jesus e que viveram os seus ensinamentos, todos eles continuaram obedecendo a lei, guardando todos os 10 mandamentos e fazendo a vontade de Deus em suas vidas. Que nós possamos pedir a Deus a orientação, a direção, forças também, para que possamos ser obedientes à sua lei, não para que nós sejamos salvos, porque a lei não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo, mas quando nós obedecemos, guardamos a sua lei, estamos demonstrando que fomos salvos por Jesus. Amanhã nós vamos estar de volta dando sequência a este estudo, mas não se esqueçam que se nós tivermos falta de sabedoria, peçamos a Deus que a todos dá liberalmente. Que Deus nos abençoe. Tiago capítulo 1, verso 5.